Vai mudar. Ó. Pessoal, ó, já começou e eu já tenho uma reclamação pra produção, hein? Tem que mudar essa intro aqui, viu? Ó, tem que botar alguma coisa mais voltada pra música brasileira aí. Mas por enquanto, vamos começar com essa intro mesmo. Estamos no ar aqui com um episódio especialíssimo, hein, gente? Salva de palmas pra esse episódio de hoje, ó. Tá vendo os efeitos sonoros aqui? Tá vendo? Salva de palmas, a gente tá recebendo hoje aqui um dos maiores músicos do mundo, hein, gente? Do mundo. Você já viu na thumb aí quem é? Daqui a pouco eu apresento com todas as pompas aí. Mas antes disso, ó, se inscreva no canal, que é importantíssimo. Se você se inscreve no canal, a gente vai trazer cada vez mais nomes desse quilate aqui. Então se inscreve no canal, que é importante. Deixa o like, que é o joinha. Não custa nada. Muita gente pensa assim, pra que eu vou dar like? Eu quero assistir, mas dá o like pra você assistir cada vez mais, entendeu? Então dá o like e comenta. O comentário também impulsiona o vídeo a chegar a mais pessoas. Comenta assim, poxa, tá sensacional, gosto demais, caramba, quanto tempo eu não vi um conteúdo de tanta qualidade. Pode criticar também se quiser. Pô, Leandro, melhora, tá ruim pra caramba. Pode falar o que você quiser, aqui tá livre. Mas comenta, que é importante pro engajamento. Só não pode baixar o nível, né, Zé? Não pode baixar o nível, mas comenta o que você quiser aí. Qualquer coisa a gente apaga. Mas é isso, gente. Comenta, se inscreve no canal e segue a gente nas redes sociais. Leandro Brito, _oficial, e o Brito Podcast, que é o maior e principal podcast de samba e pagode aí do Brasil. O meu convidado, gente, ó, salva de palmas pra ele. Como eu falei, um dos maiores músicos do mundo, e você tem que seguir ele no Instagram. Hamilton de Holanda vai aparecer, não deve ter outro, né? É @Hamilton de Holanda só, né? Exatamente. Hamilton de Holanda aqui com a gente, ó. Que satisfação, meu irmão. Pô, honra máxima, tá? Então, bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Leandro. Alegria estar contigo aqui. Eu acompanho, te sigo nas redes e vejo o trabalho que você faz com a música brasileira, com o samba. Um monte de amigo meu que eu já vi passar por aqui. Pô, sensacional, parabéns, bicho. Muito Cara, bom. tô muito feliz em ter você aqui, meu irmão, porque assim, a gente tem a coincidência de ser... Você nasceu aqui no Rio, mas assim, eu não considero você um carioca, eu considero você um conterrâneo meu lá de Brasília. Calango, né? Calango. Com certeza. E assim, cara, e ver onde você chegou levando a música, não só brasileira, na verdade, levou a música não só pro Brasil, levou a música pro mundo, né? Mas eu queria, cara, começar contando assim lá do comecinho mesmo, que eu acho que é legal pra galera, pra contextualizar. E no meio do papo aqui vai ter umas palhinhas aqui, é claro, né? Pra gente poder colocar a música aí, ó. Aguardando ansiosamente. Vamos começar com a música, pode ser? Quebrar o protocolo então? Pode. Pô, vamos começar com o som então, ó. A gente vai ajeitar aqui. Pode ser. Trazer o microfone pra cá. Já mudei o roteiro. Assim mesmo, assim que é bom.
salva de palmas. Você tá louco, irmão. Qual o nome dessa? Essa se chama Afrochoro. Afrochoro. Cara, que coisa linda, meu irmão. E assim, cara, tanto assunto, né? Vamos começar por Brasília, como eu falei, né? Vamos. 103 Sul, te lembra muita coisa ou não? Me lembra muita coisa. Como é que você chegou lá? Como é que Então, Brasília cara, entrou na sua vida? Brasília entrou na minha vida porque meu pai foi transferido para trabalhar lá nos ministérios lá. Ele era da Marinha e meu avô também trabalhava no Ministério do Trabalho. E aí a família foi transferida para lá. Então, Bem a característica dos brasilienses, né? eu tinha 11 meses, então fui com a família. E lá, poxa, tenho só gratidão, só carinho por Brasília, porque foi onde eu aprendi a tocar, onde os amigos da música fizeram a gente se encantar pela música, porque a gente se encanta pela música, mas também a gente se encanta pelas pessoas que estão com a gente convivendo a música, né? E os primeiros amigos do meu pai foram os músicos do Clube do Choro de Brasília. E aí foi natural a gente ir aprendendo esse repertório do choro e do samba, porque na verdade são irmãos, né? Sim. Então, por exemplo, o cara que me ensinou, eu me lembro, eu tava numa roda de choro assim, aí veio um cara no meu lado assim, falou assim: Hamiltinho, me peça sua paleta, ó. E deve ser o Portinari chegando. Não, tranquilo, pode subir. Me peça sua paleta. Ele pegou a paleta, aí fez assim, ó, tá vendo? Ó, toca pra cima e pra baixo pra cima. Porque você vai conseguir tocar mais rápido. Ganhar agilidade. E esse cara era o Evandro Barcelos. Pô, saudoso. Saudoso, querido Evandro, que depois foi o cara... Ou seja, o Evandro era um cara completamente ligado ao choro e ao samba. Ele é fundador do Coisa Nossa, ligado à Aruque. E ao mesmo tempo ele também era da turma inicial do Clube do Choro. Então eu convivi com essa turma que tinha um repertório... Claro, Pixinguinha, Jacó do Bandolim, né, Nazaré, mas ao mesmo tempo tinha uma Bete Carvalho, João Nogueira, Alcione, sacou? Que sempre foram muito apaixonados pela música instrumental, né? Assim, um Sombrinha, por exemplo, um Chorão, né? E tem muito uma característica, né, Milton? A música de Brasília dessa questão instrumental muito forte, né? Então, por exemplo, Rafael dos Anjos, que o maestro do samba aí. O maestro veio pro Rio e hoje faz um trabalho incrível. Então, essa qualidade instrumental de Brasília acabou migrando pro samba e acrescentando tudo isso, né? Sim, essa convivência, por exemplo, o Dino, 7 cordas, que foi o criador desse instrumento, dessa linguagem. Se você pegar, ele vai estar na ficha técnica do Cartola e do Jacó do Bandolim. Então, eu quero dizer, na verdade, que essa união, para mim, foi muito importante no começo, porque meu pai me fez conhecer essas pessoas e essa música me influenciou. Então, eu me lembro as primeiras músicas que eu aprendi a cantar. Uma foi... Flamengo joga amanhã, eu vou pra lá, vai haver mais um baile no Maracanã. E a outra ô coisinha tão bonitinha do pai. Ou seja, as primeiras músicas passaram por esse universo do samba choro. Então a minha música, por ter crescido em Brasília com essas pessoas que viviam essa música, né? Porque não é só tocar, é viver a música. Essa galera vivia essa música, meu pai vivia essa música, e eu aprendi a viver esse tipo de música. E como eu sou um instrumentista, você falou da coisa do instrumental, eu toco um instrumento que dentro do universo do choro, ele faz as melodias, é como se fosse o cantor do grupo, né? Então, desde pequenininho eu cresci fazendo isso, então foi natural depois, quando eu me profissionalizasse, eu continuar nessa linha de repertório, que mistura com um pouco de jazz também. E já foi o bandolim desde o início, assim, ou não? Então, cara, o bandolim, velho, essa é a pergunta da minha vida, porque meu avô me deu de presente quando eu tinha 5 anos. Foi o primeiro instrumento, assim, que eu me lembro de ter escolhido. Mas antes tinha cavaquinho, tinha órgão, violão de 7, violão de 6, pandeiro. Sempre no sofá de casa, a gente chegava da escola, já tinha aqueles instrumentos lá. Meu pai deixava tudo fora dos cases, das caixas. Mas o bandolim me pegou. Eu cheguei a tocar um pouco de escaleta antes do bandolim, que é aquele teclado de boca, né? Sim. E o primeiro mesmo foi uma cornetinha que tinha uma escala só de sol maior.
Sim. Dava pra tocar várias musiquinhas, cada nota era uma cor, então vinha aquela partiturazinha colorida. Esse foi o primeiro mesmo, assim. De ter fato, o primeiro foi esse, de né? 4 anos. Aí com 5 eu ganhei o bandolim. Aí, meu irmão. Cara, tem uma história que eu ouvi você contar numa entrevista sobre o seu pai, né? Que ele era muito. Que ele cobrava o estudo musical de vocês, assim, né? Então dava um certo horário, chamava todo mundo ali pra estudar música. Eu fiquei vendo aquilo, você contar essa história, achei interessante. O que a música faz, transforma a vida das pessoas, né? Então ali, com certeza, vocês tiveram essa noção de, cara, convivência, né? De amizades, né? Que foram feitas, né? Disciplina. Disciplina. Conta um pouco dessa questão do seu pai, o estudo da música, como era essa relação na casa de vocês, assim. Ah, cara, o meu pai é o meu ídolo, meu irmão. Sacou? Meu pai é meu ídolo. Porque ele conseguiu. Você falou uma palavra interessante aí, de cobrar. Você até botou entre aspas, né? Porque a cobrança, na verdade, não era uma cobrança, era um incentivo, era uma motivação. Ele mais motivava a gente do que qualquer outra coisa, sacou? Ou seja, nas minhas memórias, eu tenho assim que o momento do ensaio que a gente às vezes estava jogando bola lá embaixo do prédio, sei lá, alguma coisa, mas dava 7 horas, era a hora de ensaiar. Mas eu não me lembro de ficar chateado por ter que subir para tocar. Eu sempre achei que a gente aprendia alguma música nova. Era Sacou? outra brincadeira ali, né? Era uma brincadeira que todo final de semana a gente viu o resultado da brincadeira, porque a gente ensaiava durante a semana e final de semana tinha os encontros, as rodas. E o Clube do Choro na época ainda era feito meio que nas rodas, assim, então a gente se apresenta, era a apresentação no meio tanto que a primeira foto, se você ver aí, tem uma foto minha tocando escaleta ainda, a gente sentado na mesa, assim, do Clube do Choro se apresentando. Então era uma alegria você ver as pessoas felizes porque gostaram daquela música que você ficou ensaiando a semana inteira. Bicho, isso aí tem um efeito psicológico amoroso Gigante, e né? tudo, que foi a grande lição que meu pai me deu na minha vida, assim, sacou? Em relação à música. Toca seu instrumento, estuda seu instrumento, você vai fazer muito amigo na sua vida. Então, eu sou apaixonado, assim, pelo meu pai. Ele falecido já, mas eu sempre tenho uma lembrança dele como uma pessoa especial, um cara corajoso também, porque ele abandonou na época, ele poderia ter continuado na Marinha, mas foi para reserva, porque Aí não voltou para um poderia trabalho... ter ido subir da hierarquia lá dentro Sim. e tudo, natural, né, do tempo, mas ele não, foi para reserva e para cuidar dos filhos, eu e meu irmão Fernando César Sete Cordas, que você deve conhecer lá de Brasília também. Outro monstro aí também, toca muito. E aí isso foi a base, saca, muito forte, assim, E minha mãe, por um outro lado, uma pessoa também muito, muito forte, muito resiliente, muito... agora ela mora lá em Brasília e, bicho, firme, minha referência, assim, da pessoa que sabe enfrentar as paradas da vida, assim, as coisas que não são fáceis, assim. Mas o seu pai, ele também tocava? Ele era músico também? Meu pai tocava violão. Meu pai chegou a tocar outros instrumentos, porque meu avô era trompetista lá de Pernambuco, lá em Moreno. João Boquinha. João Boquinha. Tinha uma orquestra chamava Independente Jazz. Sim. E meu pai chegou a tocar bateria, tocou baixo, depois ele passou pro violão. Aí ele se apaixonou pela bossa nova. E aí esse período, sei lá, da década de 60, né, 58, 60, até mudar para Brasília, 77, que foi quando nós fomos para lá. Ele era mais ligado à bossa nova, samba, seresta, a música de Pernambuco também, porque pernambucano é frevo, baião, sei lá, maracatu, essas coisas mais de raiz pernambucana também. E ouvia também umas orquestras de jazz, Count Bass, Duke Ellington, sacou? Tinha uma mistura ali, né? E ao mesmo tempo, o que eu falei aqui no começo agora, era o disco do João Nogueira cantando Samba Rubro Negro, era Alcione cantando Sufoco, Cajueiro Velho, era Beth cantando Se Você Me Ouvisse Não Estaria Chorando Agora. Ou seja, esse repertório, graças ao meu pai, parece que eu já nasci sabendo. Sim. Não é que eu nasci sabendo, mas ele já tinha botado tanto pra gente ouvir que quando eu fui tocar o instrumento, parece que eu já conhecia aquelas músicas. Soava natural. Porque todo dia ele botava um disco diferente, botava uma coisa. Tanto que quando a gente aprendeu a tocar os nossos instrumentos, ele ia no LP ali com a agulha pra lá e pra cá.
tira a primeira parte, segunda parte, volta a agulha, e a gente tirava trechinho por trechinho, porque a música tinha esse magnetismo, assim, e a gente adorava fazer isso. Enfim. Como mudou, né? Agora a tecnologia, a gente volta exatamente no ponto que quer. Antigamente não, né? Tinha que ir lá com a agulhazinha. Abaixa o andamento. Hoje dá pra baixar o andamento. Pô, tira o instrumental, deixa a sua voz, tira a voz. Rapaz, evoluiu demais, né, cara? Que é bom também. É bom também. E hoje na sua música você consegue perceber tudo isso, né, Milton? Essas influências todas, né? Porque acaba que você cria um repertório ali musical que enriqueceu a tua carreira, né? Sem dúvida, né? E deve ter sido de propósito ali do seu pai, colocou exatamente para já dar essa bagagem musical para vocês, né? Certamente, né? Com certeza. Ele fez isso, mas o de propósito num sentido da vida, não foi do sentido profissional. Ele achava que a gente poderia seguir na marinha como ele, entendeu? Ele ensinava a música pelo prazer da música, essa coisa da união, sacou? De estar todo mundo junto. E por isso, do final de ano a gente gravava uma fita das músicas que a gente tinha aprendido, uma fita cassete, ele imprimia as fotos e colava na capinha da fita cassete para dar de presente para as famílias, para os amigos, né? Ele era um apaixonado pela música mesmo. Muito. Ficava no dia. Eu só me lembro, no dia que ele gravava, a gente gravava normalmente à tarde, né? E aí ele virava à noite, ficava até 3, 4 da madrugada reouvindo as gravações, assim, sem parar. E sempre muito exigente também, né? Meu pai teve uma situação engraçada que era Dia dos Pais, eu fiz um show na Sala Vila Lobos lá em Brasília, e era Dia dos Pais no dia. E eu tava com com bandolim, com coisa sem fio, o captador tava ligado num sem fio. E aí eu subi na escada da Vila Lobos toquei o Carinhoso e fiquei tocando do lado dele assim, né? E quando terminou foi aquela coisa, todo mundo adorou isso aqui. Ovacionado. Só que aí ele veio no meu microfone assim: aumenta o microfone da voz. Detalhista ali, né? Tava sempre ligado assim pra dar tudo certo e, sabe, afina o bandolim, não sei o quê. E isso pra mim cara, talvez às vezes eu ficasse chateado porque, né, o cara ficava cobrando, mas era sempre uma cobrança boa, assim, né, para aperfeiçoar, né? Aperfeiçoar, e, bicho, eu só agradeço, na verdade. E quando você viu que ia ser profissional mesmo disso? Porque, como você falou, no começo era meio que uma diversão. Eu não sei nem se deu tempo de você pensar em ter outra profissão, tal. Enfim, deu tempo? Deu tempo. Mas quando você viu assim, falou, cara, é a música mesmo, isso aqui é a minha profissão, vou seguir. Foi novo ainda, tá adolescente? Quando foi? Leandro, eu quando tinha 15 para 16 anos, assim, eu já fazia alguns shows. Quer dizer, deixa eu voltar mais aí no tempo. Meu primeiro show que eu fiz ganhando um cachê, eu tinha 6 anos de idade. Ou seja, eu já vi que o que era trabalhar com música. Não só a questão do que eu falei do meu pai, da gente ter alegria e união, mas eu vi também que as pessoas pagam ingresso para ir no show, tem toda uma... né? Eu já observava isso. Mas na época eu morava em Brasília, cara, e Brasília hoje mudou muito, né? Hoje mudou muito, mas na época eu morava em Brasília, eu tocava, aí a pessoa perguntava, mas você trabalha com o que de dia, né? Acho que muita gente passou por isso, acho que ainda hoje se passa por isso, mas muito menos do que antes, né? Ou seja, quando eu cheguei para fazer o vestibular com 17 anos, minha mãe falou, não, meu filho, não faz música não, é difícil e tal, a música de, pô, você pode continuar tocando, né? Estuda seu instrumento, tudo tocando, mas arruma outra profissão, faz um... Aí eu falei, tá bom. Aí eu fiz vestibular para contabilidade, para engenharia civil, e passei para contabilidade. Engenharia civil na UNB eu fiquei na fila de espera, mas eu acabei entrando na contabilidade. Eu fiz um ano, quando chegou no terceiro semestre, eu falei, bicho, tá errado isso aqui. Não dá. não é isso aqui. Eu até gosto de números, gosto de matemática, tudo, sou ligado nisso, mas pô, a música enfim, aí eu saí, fiquei 6 meses estudando para fazer o vestibular da UNB. Aí entrei na UNB e fiz composição lá, me formei em composição. Mas teve esse períodozinho aí, porque meu pai, ele era economista, meu avô era contador, o César, meu irmão, também formado em contabilidade. Eu falei,
vou seguir mais ou menos isso, vou continuar tocando, mas, bicho, quando a música, quando é a coisa que você depende tanto igual comer, igual o ar, igual a água, você não tem como abandonar. Cara, e como é que era esse movimento? Porque essa época era o rock música 100% em Brasília, né? Sim. Era a época Legião Urbana, né? Como é que era a música instrumental nesse cenário ali de rock? Tinha os espaços, o público ali que acompanhava o Clube do Choro nessa época? Era bem movimentado, assim? Duas coisas, assim. Um que o choro sempre teve espaço em Brasília, né? Porque quando o Juscelino Kubitschek começou a ir para Brasília já construindo, já o Dilermando Reis, que era um grande violonista, solista de choro, ia para lá. Depois vários músicos da Rádio Nacional foram para Brasília. Então essa semente do choro e do samba, por consequência, sempre ali foi desde o comecinho. Então essa árvore já começou a crescer do começo. E em relação a esse período do rock, ao mesmo tempo Brasília tem uma coisa assim, parece que as tribos se misturam mais do que em outros lugares. Eu sempre, pra mim, sacou? Era na roda Natural, que eu né? tocava choro, mas tocava samba, tocava música de outros lugares, tocava Legião Urbana, eu gostava de tocar. Eu tive uma banda de rock que eu tocava baixo na banda de rock, que eu Caramba. tocava o repertório do sacou? Titãs, Barão Vermelho, Plebe Rude, Isso Capital com Inicial. 17, 18, por aí? Antes, com 13 anos, 14, porque foi na década de 80 esse, né, boom, né? aquele show do Legião Urbana, que foi o último que eles fizeram lá. Eu tava no Mané Garrincha aquele dia, eu era criança. Eu tinha 11, acho que foi 87 aquele show, eu tinha 11 anos. Então, pra mim, assim, era até uma mistura interessante, porque os meus amigos mais jovens eram mais ligados nas músicas mais jovens que se tocava na rádio, que era esse rock que você falou. Muita gente de Brasília, mas também que era um rock BR que tinha na época muito forte, né? Mas ao mesmo tempo, eu era amigo dos mais velhos, dos amigos do meu pai, sacou? Então eu fiquei convivendo nessa... Pra mim sempre foi mistura. natural, eu gosto da música, né? E aquilo, como eu te falei no começo, o bandolim me puxou pra uma coisa, porque é o instrumento que para um repertório mais ligado. Mas assim, como ouvinte, como até chegar a pegar o instrumento e sair tocando, Ouviu eu não muita tenho coisa. barreira. O meu sonho da minha vida era poder ter meu instrumento, tocar a música que eu quisesse tocar sem problema, entendeu? E isso, acho que Brasília foi interessante para isso na minha vida, na minha caminhada. Você acha que a questão, eu tô pensando aqui, a questão geográfica também influencia, né? Porque a Asa Sul, a Asa Norte é tudo bem pequeno ali, né? Então no mesmo prédio devia morar o cara do instrumental, o cara do rock, então tava todo mundo ali meio que no pilotis ali junto, né? Exatamente. Era isso, né? Exatamente. Brasília tem, pra quem não conhece, assim, Brasília é pequena, né, cara? Assim, a galera fica meio Cresceu misturada. muito hoje, né? Com assim, Águas Claras, com outros bairros maiores, assim. Mas, pelo menos no tempo que eu morava lá, década de 80, 90, era isso. Então, eu morava, por exemplo, na época eu tive o Brasília Brasil, que era eu, Rogério Caetano e Daniel Santiago. Eu morava na 103 Sul, o Rogério na 404 Norte e o Daniel na 305 Norte. Então eu ia pra 404, que era, vamos fazer um som agora. Aí, tipo, 5, 10 minutos estava na casa do cara. pertinho, né? Então, realmente, a questão geográfica também foi importante para a minha prática, para o meu desenvolvimento como instrumentista. Boa. Vamos mais uma então? Mais uma palhinha aí? Vamos tocar mais um. Não vou perder essa oportunidade aí. Qual música eu toco, Gabi? Fala aí. Uma nova aí, vai sair. Alguma nova? Pouco já existe.
Salve de palmas. Caraca. Cara, a música instrumental, assim, é uma coisa que mexe com a gente, assim, de uma forma que não tem idioma, não tem questão de linguagem, né, falada, né? O cara consegue se emocionar de todas as formas, assim, com o som. Isso que é maravilhoso, né? Pena que é... Você acha que no Brasil, assim, o impacto da música instrumental é ainda muito pequeno, assim, você que tá viajando em outros países, assim, em comparação ao que se ouve de música instrumental fora? O que você percebe, assim, tá muito aquém, assim, dos outros países? Em termos de consumo? Que, assim, sobre a música instrumental, eu tenho uma coisa muito básica para falar, assim. Claro, você tá falando do impacto. O impacto emocional é grandioso. Qualquer pessoa que se sentar e ver um lance, assim, um instrumento, uma orquestra, uma coisa... E a própria voz é um instrumento também, né? Sim. Então, ou seja, a música instrumental é a mãe de todas as músicas. Ela tem uma força que dá grandiosidade maior ainda para a poesia, né? Então a poesia, ela sozinha, ela tem uma força. Os instrumentos, a harmonia, quando chegam, faz a poesia ainda ficar mais bonita. Ou seja, eu tô falando tudo isso porque, assim, é uma questão, assim, da vida. Eu não sei te dizer se o impacto... Se no Brasil é mais do que fora do Brasil. Eu sei que quando eu vou nos lugares, assim, tem muito festival de jazz, assim, sendo bem específico. Sim. Festival de jazz é uma parada que tem em todos os lugares do mundo, todas as cidades, praticamente. Então, e tem no Brasil também. A gente acaba como chorão, vamos dizer assim. A minha música sempre é bem quista nesses tipos de festivais, né? Mas eu tenho sentido assim que por ver mais jovens tocando os instrumentos hoje em dia, me parece que tem mais público do que antes, assim, né? Parece que vai crescendo, porque ao mesmo tempo que os fenômenos globais crescem, os nichos também crescem, né? A gente tá passando por uma época de nicho, assim, né? Sabe? Então eu sou um misto de... Como diria o Ariano Suassuna, eu carrego a virtude da esperança. Que é uma espécie de... eu não sou pessimista. E olho para frente, né? Sempre. Mas eu acho que tem que melhorar, tem que ter mais espaço, as pessoas têm que olhar de uma forma assim, mais generosa para os instrumentos, né? Para o que o instrumento é de importante para todas as músicas, né? E isso se dá assim em poder ver mais em situações assim de grandes festivais. Por exemplo, o Rock in Rio agora tem. Eu toquei no primeiro ano lá do The Town, que é o Rock in Rio que acontece em São Paulo, a mesma galera que faz. Né? Ou seja, a galera tá vendo a importância disso, né? Sim. Mas ao mesmo tempo, cara, quando eu faço eu não penso em nada disso, sabia? Eu penso na emoção, cara. A emoção é que guia. A emoção é que guia. O samba também começou com o coro, né? Começou com capoeira, começou com... isso aí. Começou daí. Verdade, verdade. Porque assim, eu penso muito nisso, né? A gente poderia ver mais na TV, né? A gente poderia ver mais nesses festivais, igual você falou, que legal que tá tendo, né? Porque aquilo tem coisas que as pessoas não consomem porque não tiveram acesso, né? Não impactaram elas de alguma maneira, né? Que, enfim, como as músicas mais populares impactam o tempo todo, né? A pessoa vai no shopping, tá tocando, né? A pessoa liga a TV, tá tocando, né? Sim. Mas é um processo também. É um processo, Não é? Um processo e é um processo, posso dizer, para mim é para sempre. Eu sempre tenho a sensação de que eu tô tocando pra galera que já me conhece, que gosta de mim, mas que eu também tô abrindo porta e tô mostrando alguma coisa que aquela pessoa nunca viu também. Por exemplo, eu te dou uma questão que aconteceu com um vizinho lá do meu condomínio que eu chamei para assistir um show. No final do show ele veio na maior humildade, falou assim: pô, Hamilton, adorei o show, cara, me emocionei com o show, mas vou te confessar um negócio, eu não sabia que as pessoas se sentavam assim num lugar, num show tal, para ver um artista que não tem um cantor cantando. Ou seja, ainda precisamos apresentar sempre, na verdade, né? Na maior tranquilidade,
com uma coisa natural, né? Sem afobação, Sem afobação, de crescer. E sem vitimismo também. Sim, legal. Com um olhar realista só, sacou? De que realmente precisa expandir, por alguns motivos, porque tanto tocar um instrumento como você ouvir o som do instrumento faz bem em vários aspectos, na memória, sabe? No pé no chão, sabe? Te ajuda a raciocinar melhor. Eu ouço muita gente dizer que gosta de estudar e ouvir uma música, um instrumento tocando ali, sabe? Pra acalmar, concentrar. Tem várias né? funções. Tem a função da festa, que é uma música que a gente adora, mas também tem a função educacional, tem várias outras funções. E acho que isso a gente tem uma missão de fazer isso chegar a maior quantidade de ouvidos e corações possíveis. É isso. E assim, cara, me assusta a quantidade de música que você tem, assim, né, cara? Porque são quantas músicas já, composições suas, assim? Pô, só em 2020 eu fiz 366. Cara. Que foi o ano da pandemia e foi uma maneira que eu encontrei de me salvar psicologicamente, espiritualmente, mentalmente naquele momento, ou pelo menos me colocar conectado com a vida real, assim, de uma forma, sabe, mais forte, porque foi difícil, né, cara? Eu perdi tudo, eu perdi todos os meus shows. Eu vivo viajando, minha vida é tocar pelo Brasil e pelo mundo. Não podia mais fazer isso, não podia viajar, podia sair de casa, então eu sei que muita gente passou por isso também. Chegou a fazer live? Aí a gente foi dando soluções, a gente fez muitas jeito, lives, a gente tinha não só live tocando, mas live nosso bando, que era uma de ideias colaborativas que a gente encontrava profissionais por exemplo, de improvisação, de produção musical, de um instrumento específico. Uma vez a gente fez de bandolim, enfim. E aí discutia sobre ideias para nos motivar e para motivar a galera, porque não estava fácil para ninguém, né, meu irmão? Todo mundo com a cabeça ruim. E querendo inventar alguma coisa. E era o caminho. Então a gente fez bastante coisa assim na época da pandemia. Eu fiz uma série no YouTube também, que era Porque Tanta Gente Gosta, que eu analisava músicas muito conhecidas assim que a galera curte, contava a história, dizia aspectos musicais. Então eu fiz várias coisas nessa época, lives e outras não lives. E como é que você compõe assim, cara? Como é que funciona assim o teu processo assim? Porque enfim, você para e aí vem uma ideia, ouve alguma coisa. São vários processos. Porque quando a gente tá falando de uma música que tem uma letra, o cara, ouve a história de alguém, aí tem esse, entre aspas, esse padrão, assim, né? Alguém contou uma história que o cara viveu, mas nesse seu caso do instrumental, como é que funciona, assim? Aí estudando a escala, de repente... São várias, assim. Primeiro que são vários canais, né? Eu posso fazer no bandolim, posso fazer cantando, posso fazer no violão e cantando, posso pegar o piano e descobrir uns acordes, posso estar só com o celular e assoviar uma melodia. Aí tem vou falar rápido, porque na verdade isso aqui dá um curso. Eu tenho até um curso de improvisação que fala sobre isso, então é uma coisa muito longa. De uma vida inteira, né? Sim. Mas eu vou te resumir algumas coisas aqui que você vai captar bem. A outra, por exemplo, coisas mais subjetivas mesmo. Eu adoro ir pra praia, ficar vendo o mar, assim. Aí eu vejo aquele movimento das ondas ali, aquilo ali é uma melodia que tá passando ali. Você olha para as montanhas, se você passar um pentagrama ali, por exemplo, você vê as notas ali, você pode compor com isso também. Eu posso pegar uma música muito conhecida e pegar uma mini célula dela e eu vou tocar uma música pra você que você não vai nem saber qual música eu pensei. Mas eu posso me inspirar por uma música que já existe também. E aí é uma história, uma pessoa... Quando os meus filhos nasceram, uma pessoa, sacou, um amigo que você perdeu e você faz uma música com aquele sentimento. Então, é um filme que a gente conta com notas, né? Uma fotografia daquele momento, com acordes e notas, e que por isso que as pessoas sentem, porque quando tem essa verdade, quando vem de um lugar, quando é uma coisa mais, vamos dizer assim, educacional, que a gente busca uma coisa mais de técnica para desenvolver, talvez não chegue numa emoção de uma composição, né? Mas quando vem de um lugar assim mais, sabe, sentido, e pode ser de alegria, pode ser de tristeza, pode ser de surpresa, pode ser do que for. A pessoa ouve ou a outra pessoa vai ouvir em qualquer lugar do mundo, cara, e sente. É impressionante. Não tem barreira nenhuma, né? Não tem, enfim, fronteira nenhuma, né, cara?
Mas eu adoro poesia, tenho música com letra, adoro tirar música, assim, pegar um desafio. Agora eu vou aprender a letra de Águas de Março, do Tom Jobim. Aí eu vou lá e tiro, adoro, pô, o canto, a voz é o primeiro instrumento, né? Então, isso não dá pra fugir. Eu amo também, entendeu? Então, as coisas convivem harmoniosamente. E assim, amigo, falando de fronteira, assim, pô, você rompeu as fronteiras aí do Brasil, né, cara? É um dos principais artistas brasileiros a levar a cultura brasileira para o som, enfim, a música brasileira pro mundo, né? Como é que foi pra você quando você se viu nesse lugar, assim, cara? Porque eu acredito que seja o objetivo, não o objetivo central, mas é uma meta pra qualquer artista levar a arte dele pra maior quantidade possível de pessoas, né? E você, cara, enfim, viajou o mundo, né? Tem algum lugar do mundo que você não tocou ainda? Tem, pô, com certeza tem. O mundo é muito grande. Não, digo de continentes, assim, já viajou. Continentes já fui todos. Foi todos, né? Já. Mas esse ano, por exemplo, eu vou pra China, eu vou novamente pra Índia. China nunca foi, então? Não, primeira vez que eu vou pra China. Japão nunca fui, por exemplo. Morro de vontade pro Japão, tenho um sonho pro Japão. Tenho vontade de ir pra Cuba, que eu nunca fui pra Cuba. Mas vou conhecer a República Tcheca esse ano, vou pra Croácia, que eu nunca fui. Mas já fui pra Rússia, já fui pros Estados Unidos, já fui pra Malásia, fui pra Austrália. E onde você teve uma pra África do Sul. Cara, e onde você teve uma surpresa maior, assim, de caramba, tanta gente aqui pra me ver e tal? Teve um impacto, assim, maior? Olha, cada lugar tem um. É difícil falar isso, porque assim, cada lugar, graças a Deus, eu chego, rola esse impacto, assim, as pessoas se emocionam e eu me emociono também com o impacto que. Principalmente porque a música brasileira é muito forte, né, cara? Então, aí você chega a falar música brasileira, a galera já escancara a porta. Então, em primeiro lugar, né? Mas um país, se eu puder citar um país, cara, que é assim, é chocante. Vou citar dois, tá? Que pra mim é chocante o envolvimento deles com a música. Um é Venezuela e o outro é a Áustria. Venezuela? Foi o primeiro país que eu viajei pra fora pra tocar. Em 1997, com o Marco Pereira. E lá é uma paixão impressionante vamos fazer uma roda aqui agora. Aí o cara chega com um xilofone, meu irmão, pra tocar, sacou? A galera é apaixonada e muito, assim. E na Áustria, porque tem essa tradição da música dos grandes compositores clássicos e tal, né? Então também é um lugar que é muito bom de tocar. Agora, todos os lugares que eu fui, não tem nenhum lugar, assim, que eu não quero voltar, assim, por exemplo. Não vai dar tempo de voltar em todos, talvez até dê, mas eu sempre fui bem recebido. Teve um lugar que foi engraçado, foi em Bovo, que é na Reggio Calabria, no sul da Itália, que terminou o show, aí a galera começou a vaiar, bicho. Eu falei, eita porra, vaiando. Aí a gente meio que saiu do palco, assim, aí o organizador falou, é pra você voltar, na verdade a galera adorou, eles estão vaiando porque vocês foram embora, é pra voltar. Vai porque vocês tinham saído. Pra voltar, volta. Deve ter batido um susto, né? Pô. Aí quando a gente voltou, foi Caraca. E assim, o legal é que a música brasileira, como você falou, ela já abre a porta ali, né? Ela já cria uma curiosidade, porque a música brasileira, fora, ela é muito bem vista, assim, né, cara? Muito forte. E isso pra você já é um cartão de visita incrível, né? Quem não conhece já vai desarmado, digamos assim, né? Exatamente. E pedem muito choro, assim, enfim, o povo gosta de conferir essas músicas tradicionalmente brasileiras. Sim, alguns lugares e em alguns grupos específicos sabem mais de música brasileira do que a gente, do que muitos brasileiros, porque são estudiosos a vera, assim. Caramba, é mesmo? Alguns lugares que eu fui dar workshop, que tem a escola de choro lá na Holanda, por exemplo, que os caras sabem tudo, enfim. Mas, assim, a bossa nova é a música brasileira mais conhecida. E o samba. O choro também tem... Ultimamente tem visto um interesse cada vez maior pelo choro também. Mas você vai nos lugares, sempre tá rolando um forró, sacou? Tá rolando um pagode, tá rolando uma batucada. Quase todas, talvez todas, mas se não todas, quase todas grandes capitais do mundo inteiro, Londres, Madrid, Paris, tem uma batucada. Pode ver isso. Lá na Austrália, Estados Unidos.
Você chegou a tocar mais fora que aqui no Brasil, assim, a tua agenda, assim, ou é Eu acho que é pau a pau. É mesmo? Eu acho que é pau a pau, é. Tem ano que talvez seja um pouco mais aqui, tem ano que talvez seja um pouco mais lá, mas é pau a pau. Bem dividido, pau a assim, pau, né? pau a pau. O primeiro país que você tocou fora, qual foi? Venezuela. Venezuela. Cara, e foi assim, show, como é que surgiu esse show, assim, foi convite? Foi o Marco Pereira, violonista, que morou inclusive lá em Brasília, foi professor da UNB, eu conheci ele quando eu era criança, e depois quando eu fiquei adolescente, já mais para 20 e poucos anos, a gente fez um duo. E aí ele me convidou. E aí para mim foi uma descoberta, assim, falei, pô, tocar fora do Brasil é isso? Eu falei, pô, que legal e tudo, me deu pô, então eu quero mais isso, sacou? Me deu uma ânimo onda boa, mais, né, me deu uma cara? onda boa, porque eu não sabia o que era, né? Já tinha feito alguns shows pelo Brasil e tudo, mas fora do Brasil eu nunca tinha ido. E aí eu falei, pô, é isso mesmo. A gente vai num lugar, come uma comida diferente, vê um lugar diferente, conhece pessoas que falam outra língua, né? Eu fiquei pensando assim, Ainda ganha. conhece, e ainda tá trabalhando, ainda tá, né, fazendo uma coisa. E, enfim, foi muito bom. E depois, quando eu morei em Paris, eu ganhei um prêmio aqui no Rio, o prêmio Icatu, e eu fiquei 1 ano morando lá em Paris. Eu pensei que eu queria morar no Brasil, mas eu queria ficar voltando para lá todos os anos. Então eu consegui construir isso. Hoje, todos os anos, desde então, todos os anos eu toco na Europa. Mas morar de vez lá não passa pela tua cabeça, assim? Não mais. Não mais, né? Não mais. A não ser que aconteça uma coisa extraordinária, assim. Eu também não sou... Bicho, se tiver uma coisa extraordinária... A minha vida hoje, cara, na verdade, é muito em função dos meus filhos, né? O que eles quiserem fazer e for factível, né, para todo mundo, a gente vai fazer. Mas eles também gostam do Rio mesmo. Ainda mais que é compositor, um dos filhos aqui, eu tô sabendo que já tá com a giga aí de composição, ele não vai querer mudar daqui, né? Não vai. Então, eu acho difícil. Eu amo o Rio também, cara. O Rio Aqui é demais, né? o Rio é generoso, apesar de todos os problemas, é uma cidade generosa e que se a gente vai entendendo... É aquela coisa, acorda o dia, o primeiro galo cantando já é a bateria da Portela tocando, meu irmão. Não tem, bicho, é frenético. Aqui é frenético. Não tem negócio de meio de semana, parece todo dia é final de semana, né? Vamos mais um aí, Hamilton, pode ser? Quer mais um? Mais um, ó. O repertório tá contigo. Do Rio, aquela do Arlindo também. Ah, boa lembrança. Uma música que eu gosto muito de tocar nos shows do meu amigo querido Arlindo e parceria com o Mauro Diniz. Arlindo era meu vizinho, né? E o que Arlindo, eu vim contando no carro agora, tava com o Gabi no carro, contei pra ele. O que Arlindo gostava de fazer quando a gente tava lá, quando eu tava lá, ele me ligava, era pra levar o bandolim e a gente ficar tocando choro. Ele ficava me acompanhando nos choros. Ah, toca Noites Carioca, toca essa, toca aquele repertório gigante de choro. Ele acompanhava ali também? Sabia todas as harmonias. Caramba, era um gênio também, Ele não queria né? ficar cantando os sambas dele, não. Ele queria, na verdade, mudar um pouco. Não, toca aí, toca aí. Eu falei, não, vamos cantar um, não, toca mais um aí. Sombrinha é assim também. Não, vamos tocar um choro, toca um choro, não sei o quê. Aproveitando, antes de você começar, até que você falou do Arlindo, eu acho importantíssimo falar assim, né? É um gênio da música brasileira, assim, né? Você teve o prazer de conviver com ele, né? O que você via de mais genial, assim? Viu a composição dele, ele compondo ali? A gente compôs junto. É mesmo? Tem duas músicas. Uma música que foi gravada no disco Bossa Negra, que eu fiz com o Diogo Nogueira, que é minha, dele, do Diogo, eu, Arlindo, Diogo e Portinari, que tá aqui. Brasil Novo, né? Brasil de hoje. E uma outra, cara, que foi sensacional essa. Ele comprou um ukulele pra neta. Sim. E me mostrou. A neta estava com 1 aninho na época, tinha acabado de fazer 1 ano. E eu fui na casa dele, era aniversário do Zeca no dia. Ele, vamos lá pro Zeca. Aí, meu compadre, vamos na casa do Zeca. Vamos embora lá, chega aí, vamos fazer uma música aqui agora. Vamos. Aí ele, esse ukulele que eu dei pra minha neta Helena. Aí o ukulele ele tem uma afinação que é bem curiosa, né? Que ela é assim, tá desafinado. Você
você toca a corda solta, porque aqui que sai assim, né? E ele, no ukulele, soa isso aqui. Sim. Aí, vamos seguir. Aí eu botei. Só botei o dedo aí. Não, peraí, mais um aqui. Botei, aí a gente foi fazendo a música. Ou seja, ele, qualquer faísca, meu irmão, era um lance pra ver a ideia pro cara fazer uma música. E eu tive a alegria, a sorte de presenciar isso e fazer. E é uma música que a gente fez pro Zeca, pro aniversário do Zeca. Legal pra caramba. Tem um vídeo no YouTube aí disso. Que é outra figura, bem que você teve muito contato com o Zeca, assim, O gosta Zeca é meu muito amigão, de meu música amigão. instrumental, de choro, né? Ele adora. Toda vez que eu vou na casa dele, que ele pede pra eu tocar naquele tempo. Canta Doce de Coco. E a gente fica tocando. Ele ama também. Ele gosta muito de seresta, né? Ama. A gente fica fazendo muito direto. Pelo menos, sei lá, uma vez a cada 2 meses, eu tô por lá, a gente tá tocando e cantando. E essa divisão que ele tem cantando é só ele que tem, né, cara? É incrível, Impressionante, né, cara? Impressionante. Impressionante. Vamos mais um então? Essa é do... É sua também a composição, né? Não, vou tocar o Lembrança do Portinho, Ah, vou tocar sim. o Mauro Diniz e Arlindo. que também tem uma história curiosa, que eu perguntei pra ele se essa música, se ele tinha se inspirado no Cartola. E ele falou, sim, meu compadre, porque a segunda parte, eu vou tocar a música, depois você vai perceber, que é... Bate outra vez com esperanças no meu coração. A primeira frasezinha ali, né? Só aquela faísquinha. Vamos lá.
Caraca, meu. E realmente tem a célula, né, de bate outra vez. Sim, a segunda parte. A segunda parte. Que eu acho que é isso. A primeira parte é do Mauro e a segunda é do... Posso estar enganado, mas e a segunda é do Arlindo. É o contrário. A primeira é do Arlindo, que eu lembro até que o Mauro contou essa história, que aí ele falou assim, cara... Mauro, faz aí porque você conhece Madureira como ninguém e tal. Aí ele fez a segunda. É impressionante a letra, contando o caminho, tudo. É um mapa da... Isso, do lugar, né? Exato. Hamilton, cara, e tua rotina de estudo, meu irmão? Eu fico olhando assim, pensando assim, cara... Primeiro assim, a gente sempre tem uma época da vida que a gente tem o ápice do estudo, assim, né? Eu vejo vários músicos falando, cara, tem uma época da minha vida que eu estudava 12, 15, 16 horas. Como é que era o seu ápice de estudo, assim, em termos de tempo, enfim, de rotina, e atualmente, assim, porque, cara, imagina você guardar tudo isso, manter tudo ali na ponta dos dedos sempre que precisar e tal. É loucura isso, né, cara? É entrega total, né, meu irmão? Vive pra música 100%, É entrega total, né? com foco, sacou? Os estudos que a gente faz, que a gente tem que fazer, tem que ser com foco. O que é com foco? Por exemplo, hoje eu tenho um tempo completamente diferente quando eu tinha 15 anos. Quando eu tinha 15, 20 anos, você tá falando assim, o ápice, né? Quando eu tinha 15, 14, sei lá, de 13 pra frente, até uns 19, eu ficava o dia todo, assim, ia pro colégio, mas depois eu ficava tocando o tempo todo. Estudava de Gostava manhã. de pegar, às vezes eu tava aprendendo, me lembro de aprender a suíte Retratos, que é uma música muito, muito importante, assim, do repertório do choro, do Radamés Inhatali. Eu com a partitura, baixava o tampo do vaso, ficava no banheiro com aquele reverb do banheiro ali, e estudando a música, ficava ali, meu irmão, sei lá quanto tempo. E depois também, quando estava já com 20, depois na década de 20, né? Ensaiava, por exemplo, com Brasília Brasil, que eu citei agora há pouco. Tinha um dia que a gente ficava de 9 da manhã a 9 da noite, sei lá, tocando, parava para comer uma coisinha. Então teve períodos de ápices, assim, mas sempre com foco, sacou? E o foco é o quê? É um repertório que eu tinha que gravar, ou é um repertório que eu tinha um show, é uma coisa que eu queria aprender para poder melhorar a minha técnica. Ou era alguma coisa relacionada à harmonia, os acordes que eu precisava aprender. Então sempre tem algum objetivo, né? E o tocar por tocar era na roda, quando encontrava de bobeira, aí você toca por tocar, você não está preocupado. Mas mesmo assim, quando a gente está na roda, eu quero tocar o mais legal possível, entendeu? Não baixo a guarda. Não dá para baixar a guarda, assim. Então, por exemplo, dentro do meu repertório, eu consigo dividir em músicas fáceis, aquela que se eu me lembrar aqui, eu vou tocar de primeira, as de média dificuldade, que já vai me dar mais um trabalho, e as que me tomam assim 1 ano, 2, 3 anos para tirar uma música de piano, por exemplo, que eu quero tirar no bandolim. Eu vou ficar 1 ano, 2, mas eu vou ali degustando. É igual você tá no tricô ali mesmo. Você fica ali, velho. Você vai fazendo. Quando você vai ver, você tá com a peça desse tamanho, assim. Um desafio pessoal também. Ali, né? E o que acontece? Depois que eu aprendo essas músicas muito difíceis, assim, eu tô muito melhor. As outras músicas ficam mais... O que eu quero dizer? Eu esqueço a técnica. Quando você estuda a esse ponto, você na hora do show, você esquece. Você vai só a emoção que manda. Que é o importante. A técnica ela tem que vir em função de uma busca emotiva, né? De um objetivo emocional, assim, da composição, ou de uma situação, ou de um determinado show, ou de uma homenagem, ou sei lá o quê. Mas sempre desemboca na emoção. Então isso me ajuda muito, ter esse foco de... Ontem, por exemplo, eu quis aprender... Anteontem, eu quis aprender uma música nova. Então, por exemplo, toda semana eu tenho que aprender alguma coisa nova também. Isso é um desafio. Não é nem desafio, semana... é hábito. Não é Desafio, sim. É hábito. Toda semana eu tenho que aprender alguma coisa nova. E toda semana eu tenho que compor alguma coisa também. Esses são, vamos dizer assim, né? Eu tenho que dar esses tiques, assim, né? Mas não é uma coisa de, vou ter que fazer isso. É igual comer, igual tomar banho, igual deitar para dormir. É eu pegar o bandolim e fazer uma coisa dessa. Só que, como eu também trabalho com isso, eu tenho que ser profissional. Então, por exemplo, agora lancei um disco ontem, que é o disco Nova, entendeu? E aí agora eu tô treinando para ficar com essas músicas sempre caprichadas. Já tá disponível em todas as plataformas digitais pra galera curtir. Tá, pra galera curtir. O disco tá maravilhoso.
só composições. É um disco que tem, vamos dizer assim, o contraste de ser raiz, mas ser invenção, de ser uma busca sempre por alguma coisa de agora, né? Tem muito esse conceito, chama nova, porque nova não é porque é novidade, é porque é esse momento, esse segundo agora que a gente está passando. Daqui mais um segundo, daqui mais... É uma continuidade do tempo. Sim. É uma relação da tradição com o que ainda vai vir, sabe? Então o disco foi feito em cima desse conceito do Brasil e do mundo, né? Da coisa íntima e da coletividade, né? Então é um disco que traz esse conceito assim em todas as músicas e tem várias participações, então recomendo a galera ouvir. Pode assim, o disco foi feito com uma obra inteira, assim, sabe? Com continuidade, né? São 14 músicas. Mas também dá para ouvir uma música só e você entrar através dessa música no universo todo do disco. Então, ouçam como quiser, mas ouçam porque vai valer a pena. Nova. E um disco desse, quanto tempo de produção para um disco desse aí, para sair, por exemplo? Desde o início do projeto, ou as composições, gravação, um período de quanto tempo, assim? Esse disco foi um disco que eu produzi muito, assim, foi muito mais produzido, porque como o último foi feito ao vivo, que a gente ganhou o Grammy Latino ano passado, 2025, a gente queria fazer um produzido. O outro foi totalmente live, sem maquiagem, sem nada. Esse a gente acrescentou, fez camadas de harmonia mais, sabe? Com mais convidados. Teve gravação em São Paulo, que é onde foi a base que a gente fez de setembro do ano passado. A gente fez um período em setembro, sendo específico na pergunta do tempo. Específico em setembro, a gente ficou 3 dias. Aí depois a gente voltou pro estúdio em janeiro, lá em Los Angeles. Gravamos lá 2 faixas, inclusive com o Paulinho da Costa, numa dessas faixas. Depois a gente voltou mais 3 dias em final de fevereiro, né? Então foram 7 dias de estúdio, de gravação para valer, e mais os convidados, porque teve gente que gravou de Paris, de Nova York, de Lisboa, aqui do Rio, né? De Brasília. E aí no total, desde o primeiro dia que a gente começou a gravar até agora, faz as contas: setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, lançando em maio, 9 meses. Um disco que foi a produção mais longa talvez que a gente tenha feito. Caramba. Porque também envolveu muitos convidados. A logística era mais complexa também, né? E a mixagem é mais difícil, porque são mais elementos que você tem que fazer. Porque assim, todo mundo tem que aparecer. A mixagem não é... Não, deixa baixinho ali, não. Todos os instrumentos têm que aparecer. E isso é muito trabalhoso. Porque tem regiões, às vezes, uma região que é parecida do instrumento, e os arranjos são feitos em função também da necessidade de que todos os instrumentos tenham destaque na hora certa. Porque a gente precisa que as pessoas, os ouvintes, o público, tem que degustar o som de cada instrumento, tem que ter, né, tem que reconhecer isso. E, por exemplo, o trabalho da mixagem, quando tem muitos elementos, acho que talvez tenha sido o disco que eu tenha feito com mais elementos, assim, de dobra de teclado, de dobra de percussão, de bandolim também. Acho que eu dobrei bandolim, mas fiz com bandolim diferente também. E você tem uma pessoa que faz a mix ali pra você de confiança, ou tem algumas pessoas, ou você mesmo faz? Como é que você... Tenho, cara, eu tenho. Graças a Deus eu tenho. Então já tem aquele... Esse disco já é o 4º ou 5º disco que eu faço com o Big Rabelo, que é o baterista, e que é o dono do estúdio da Pá Virada. E fiz também muitos discos com o Daniel Musi, que é nosso conterrâneo lá de Brasília também. Sim, legal. Enfim, eu sou feliz de... Tem o André Dias, que faz a master de praticamente todos os meus discos também. Sim. A masterização. E conheço muitos engenheiros e técnicos de vários estúdios, não só do Brasil, mas mundo afora. De profissionais, esse disco, por exemplo, o Mário Caldato, que é um grande produtor brasileiro que mora em Los Angeles, a gente gravou a faixa do Paulinho da Costa e uma outra no estúdio dele, lá em Los Angeles também. E o Paulinho, assim, que merecidamente homenageado aí nesse documentário, né, recente, assim, e é bonito ver a história de um brasileiro, assim, com tanto destaque, assim como você, assim, né, cara? E tão reconhecido, né, lá fora, né, cara? É legal demais de ver, assim, né? E é diferente mesmo, assim,
ele como percussionista, o que você tem a dizer? Leandro, o Paulinho é um caso raro. É um caso raro, porque a sessão que a gente fez lá em Los Angeles, meu irmão, foi uma choradeira, assim. Foi. Sério? O tempo dele é impressionante, a sensibilidade pra música, a capacidade profissional ali de tirar o melhor som dentro do estúdio, porque tocar em estúdio é uma arte, né, cara? É diferente de tocar ao vivo, é bem diferente de tocar ao vivo, né? Lá você faz isso aqui, ó, o microfone capta. Então, ou seja, a gente tem uma dinâmica muito diferente do que a gente tem num palco, assim, né? E o Paulinho se desenvolveu nessa parada, meu irmão, é impressionante, cara. Impressionante. Numa faixa desse disco que chama Mono no Awari, que é uma expressão no japonês clássico que significa aquele momento presente que você tá vivendo uma coisa bonita, mas daqui a um segundo já passou. E aí você se toca dessa possibilidade de estar vivendo uma coisa maravilhosa, mas que ela tá passando. Então é uma sensação que não tem uma palavra em português para dizer isso. Entendi. Aí eu encontrei essa expressão Mono no Awari. E o Paulinho gravou essa faixa. Tem o Pedro Martins também de Brasília nessa faixa. E aí tinha uma percussão dele, tipo uma caixinha de madeira, assim, parecido com um mini carrom, assim. Sim. E aí ele botou 2 microfones, o Mário botou 2 microfones, cardioide, ou seja, muito sensíveis, microfone muito... meu irmão, ele tocava assim, ó. Vi um som gigante, meu irmão, na caixa lá. Caraca. Ou seja, não é força, não é jeito. E ele é forte pra caramba, o Paulinho é forte pra caramba. Meu irmão, o jeito é impressionante. E o tempo dele, assim, não tem oscilação de tempo. Por isso que o Quincy Jones chamava ele, porque ele era além de dar swing, ele é um reloginho também. É o reloginho com swing. Isso aí, meu irmão, pra percussão é impressionante. Fundamental, impressionante, né? impressionante. Isso de ser diferente de gravar em estúdio, todo produtor fala, né? Que tem músicos incríveis na rua, mas no estúdio é outra história, né? Às vezes aquele cara que tem aquele específico para gravar em estúdio e tem aquele músico de rua, nem sempre são as mesmas pessoas, né? O estúdio deixa a sua alma nua, né, meu irmão? Aí você tem que estar bem equilibrado, bem conectado com a parte emocional e com a parte técnica também, né? Sim. Com aquilo que você... Não é a parte técnica de tocar rápido, não é isso. É a parte técnica que você consegue executar. Seja lento, seja rápido, seja uma música com as notas mais longas, seja uma música mais rápida, mas no estúdio você tem que estar 100% conectado com a técnica que você consegue alcançar a beleza da música. E isso não é fácil. Não é fácil. Rápido ou lento... A precisão, né? Precisão, a sonoridade, sabe? O melhor som, descobrir o melhor lugar, o melhor posicionamento do microfone, sabe? O tipo de sala. São muitos detalhes que fazem uma diferença no resultado final para chegar na tal da emoção. Né? Hamilton, cara, você falou um negócio que eu fiquei curioso aqui. Você falou, pô, tem a música mais fácil, a música mediana, a música que é extremamente difícil, que eu preciso de mais tempo. Por exemplo, Meu Lugar, por exemplo, que você executou aí agora há pouco, ela tá em que lugar desse aí? Em que escala desse aí? É uma música pra você mais fácil? A melodia é fácil. Sim. Mas botar os acordes aí não é tão fácil. Porque a melodia, ela é uma melodia mais feita para ter uma letra do que para ser uma coisa instrumental. Sim, então sim. as melodias instrumentais normalmente são mais difíceis, né? Mas tocar ela bem tocada não é fácil. Qual o exemplo de uma difícil, assim, que você falou, cara, essa aqui eu fiquei um ano, essas de um ano? Não precisa tocar toda também, né? Um trechinho, talvez. Eu vou tocar um pedaço aqui. Uma música chamada Dr. Gradus ad Parnassen, que é do Debussy, de uma série de piano chamada Children's Corner, e que é uma música que eu amo, assim, cara, de paixão, e que até hoje eu tenho que estar praticando ela, senão não dá certo. Por aí vai. Por aí vai. Deixa eu tenho que ficar tocando ela todo dia.
Pra não perder essa prática. E cada vez que eu toco ela bem tocadinha, as outras ficam mais fáceis. Ficam mais fáceis e mais susceptíveis à emoção, à boa emoção. E vamos falar do Bossa Negra, esse encontro com o Diogo, assim, porque, cara, um disco sensacional. Voltei a ouvir essa semana pra entrar no clima aqui do papo, né? Inclusive essa questão da mix aí, do som dos instrumentos, enfim, a gente consegue observar bem nesse trabalho também. Como é que surgiu essa ideia, assim, Hamilton, desse projeto e desse seu contato também com o Diogo, né? Que você, inclusive, participou de DVDs dele, né? Enfim. Sim. Como é que foi essa relação aí? Cara, pra mim, na verdade, vem lá do João Nogueira, né? Eu falei aqui no começo do nosso papo. Que essa voz, ela faz parte do meu inconsciente afetivo. E aí quando falaram que o filho do João Nogueira tinha largado o futebol e passado a cantor, eu já fiquei ligado, porque, pô, quero saber, né? Eu gosto do João Nogueira, um dia eu quero saber. E aí ele foi pra Brasília, cara, uma coincidência. Em 2005... Acho que ele tava começando, acho que ele não tinha nem gravado o DVD dele, primeiro DVD ainda. Não tinha, né? Com aquele cabelinho enroladinho ainda que ele usava na época. E meu irmão tava casando, ele foi tocar lá em Brasília com o Marcel Powell, foi isso, né? Marcel Powell, filho do Baden Powell, amigão meu também, meu xará de aniversário. E levaram ele para o casamento do meu irmão. Sim. Tava tendo uma tocata lá e tal, não sei o quê. Aí ele foi, eu conheci ele esse dia. E aí já abriu um sorriso, né? Já foi um cara legal, assim, de conhecer, porque... E depois ele me convidou para o primeiro CD dele. Aí eu gravei no primeiro CD dele, que é uma música do Ivan Lins com Chico Buarque, Sou Eu. Sim, sim. Na minha mão, meu coração balança. Mas só que quando foi gravar o DVD dele, era bem na data que o Gabriel ia nascer. Ô, Gabriel, logo aí nessa data, Gabriel. Aí eu falei, pô, velho, não vai dar porque meu filho tá pra nascer e eu tô indo. E eu ia, assim, dias depois pra Europa, ia ficar 45 dias em turnê. Eu falei, pô, se eu me comprometo contigo, e aí vai que vai ser o parto. Eu falei, eu prefiro não ir. E a gente vai ter, a vida vai ser generosa e a gente vai fazer outra coisa mais pra frente. E aí não deu outra. Pintou um negócio em Miami pra gente fazer uma parada lá. Era eu e ele só. E aí no camarim veio Bossa Negra, vamos fazer. Pum. Caramba. Aí fizemos, foi um projeto, cara, eu tenho ótimas lembranças, assim. Fizemos várias músicas juntos, muitas com Portina também. Mesmo o Thiago da Serrinha também participou de algumas músicas, o André Vasconcelos, nosso amigo lá de Brasília. Sim. Aqui tá só puxação de saco de Brasília, né, hoje, a gente tem que ser barrista mesmo, porque o carioca é barrista, então a gente tem que ser também. E o Arlindo, como eu falei, a música que o Arlindo fez com a gente também. E fizemos uma... Quem? Terminando pelo WhatsApp. A última música, tava lançando o WhatsApp na época, o Arlindo tava num lugar que o hotel tava ruim, num hotel que o telefone tava ruim. E aí só tinha um WhatsApp, mandou o peixe, a gente acabou a música. Caramba. Ali trocando uns versos, né? E a gente fez uma turnê muito bonita pela Europa também, no meio de 2015, fizemos, sei lá, 15 ou não lembro quantos festivais lá e várias cidades. Pô, eu tenho uma lembrança maravilhosa. Assim, depois a gente acabou lançando uma música que ficou na rebarba, que a gente fez durante a turnê, uma música que eu tinha começado a fazer aqui no Brasil com o Seu Jorge, com Portina, e terminamos lá na Finlândia. A gente estava chegando em Pori Jazz, lá no festival de jazz lá em Pori, e no ônibus a gente terminou essa música. E depois a gente acabou lançando ela, que é o Fim do Horizonte também, que foi uma rebarba final ali do Bossa Negra. Projeto. E essa turnê, qual era a gig ali? Era o mesmo do disco, eu, Diogo, Thiago da Serrinha e André Vasconcelos. Cara, que é bem compacto ali, né? Pra viajar, né, e tal. A primeira turnê, a primeira mesmo que a gente fez foi 2 ou 3 meses antes, lá em Coutances, que é uma cidade da França, um festival de jazz chamado Jazz Sous les Pommiers, que é um lugar onde tem muita macieira, né? E aí, mas nessa viagem não foi só a gente mesmo, assim, foi nós 4, o Portinari e o Frango, que
lá de Brasília também. Frango, pô. Conhece? Márcio Marinho, meu parceiro. Não, mas não, é outro, outro frango. frango? É o frango do Galinha Preta, que é o meu técnico de som, meu engenheiro. Ah, tá, desculpa, frango. É outro frango frango. calça. É tanto frango. Esse é original. E fomos só nós, então depois foi maior, porque eram mais cidades, aí foi uma equipe, a gente foi uma turnê grande, assim, muito legal. E, pô, o Diogo, meu amigão, essas últimas semanas aí eu tive até participando do Infinito Samba, dessa projeto dele, que é muito bonito. Essa Pô, lindo. junção sempre é muito legal, assim, né, cara? Essa gravação mesmo de Sou Eu é muito legal ali. Você fica à vontade ali, né, cara? Porque tem o universo, né, cara? Também não tem jeito, né? Total, meu universo. Total, né? Total. E essa parceria com o Diogo, assim, remete à tua infância, né? Porque você mesmo falou, né, cara? Sim. A questão do João Nogueira tava ali Total. e o timbre muito parecido. Muito, enfim. muito. E é um cara gente boa. Nossos filhos são amigos, estão compondo junto agora também. Então é um cara que eu torço muito por ele, sabe? Um cara que eu sempre desde antes, quando ele ainda nem tinha DVD, não tinha nada, e agora continua porque tem essa coisa afetiva da gente, mas é um cara que eu trabalhei, que eu vi que é um cara muito, muito especial. Que legal. Vamos mais um, então, pra fechar nosso papo com chave de ouro? Bora. Aí você, mais uma vez, escolhe que você tem excelente gosto. Vamos. Saudade. Vou fazer uma versão aqui exclusiva, tá? Que é do disco novo. A música que abre o disco, que deu de alguma forma o nome, que é Nova Alvorada. Duas perguntinhas antes de acabar, que eu me recordei aqui. Sobre essa questão do bandolim de 10 cordas, né? Que também é um ponto. Eu até vi uma entrevista sua você falando sobre terem achado na casa do Jacó um de 10 cordas também. Sim. Como é que tá essa questão dos 10 cordas aí? Cara, eu fico feliz que a maior galera tá tocando bandolim de 10 cordas. Né? Os luthiers todos, praticamente todos que fazem bandolim estão fazendo de 10 cordas. Músicos, não só no Brasil, bandolinistas do mundo inteiro aí estão fazendo bandolim de 10 cordas. E mesmo o cavaquinho também, a galera... Porque a questão do bandolim de 10 cordas é isso, é poder
explicar com esse instrumento os 3 elementos da música: a melodia, a harmonia e o ritmo. Para mim, esse é o bandolim de 10 cordas. E eu vejo que os cavaquinistas também estão partindo para esse lado de fazer a polifonia e tudo. E, poxa, isso para mim é uma onda. Posso te mostrar, na verdade, aqui pra galera sacar o que eu falo assim quando eu falo de melodia, harmonia e ritmo, né? Por exemplo, uma música minha, que tem uma melodia simples, né? Que é isso aqui, um baile de 10 cordas. A melodia é isso aqui, ó. Tá desafinado, é foda. Vai. Essa é a melodia, né? Aí você bota os acordes. Bota o ritmo. Então é isso que é o bandolim de 10 cordas. É você ter a possibilidade de, como um violonista, um pianista, um acordeonista fazem, né? E ter uma coisa cheia assim, com melodia, com ritmo, com harmonia, com tudo. Com suas limitações que todo instrumento tem, mas o de 10 eu acho que ele abriu uma porta nesse sentido, assim. Você tem ouvido absoluto, né? Eu tenho, cara. Eu tenho ouvido absoluto. Mas vou te dizer que meu ouvido absoluto, com o tempo, assim, quando eu era mais novo, eu ficava observando tudo, assim, mesmo. Eu ficava... Qualquer barulho, eu ficava até meio não paranoico, mas assim, meio obsessivo, assim, cara, que nota é essa, que nota é essa. E depois de um tempo, assim, eu comecei a me desligar disso. Então, hoje, eu tenho o ouvido absoluto, mas eu tenho mais o assovio absoluto do que o ouvido absoluto. Às vezes eu tenho um momento que eu ouço uma nota, eu confiro com o assovio, pra ver se é a nota que eu tô pensando. Cara, isso é muito louco. Que é uma coisa, assim, que me ajuda muito. Mas, por exemplo, quando eu pego o violão tenor, que é um instrumento que tem, teoricamente, afinação igual do bandolim, mas uma quinta acima ou abaixo, dependendo da afinação, eu coloco o dedo no lugar, o ouvido espera uma nota, mas vem outra nota. Aí, às vezes, eu me confundo. Isso é uma coisa. Transpor... por exemplo, talvez eu tivesse dificuldade de tocar saxofone ou trompete, porque são instrumentos transpositores. Você lê uma nota, mas ele soa outra relacionado com o piano, né? Né? Por exemplo, você toca um trompete, quando ele toca a nota dó dele, soa o nosso si bemol. Então, quando ele toca, pra mim ele tá tocando si bemol, só que eu tô lendo a nota dó. Isso é uma coisa que na minha cabeça, quem tem ouvido absoluto confunde, isso confunde. Trabalho ali, né? Mas aí, como eu tenho esse violão tenor, eu treino para que o relativo também funcione. Só que o absoluto, ele é dominante. Então, tem situação que... ainda hoje eu pego o violão tenor e eu tenho que encontrar, assim, né? O Gabi sabe. Algum acorde, alguma coisa assim, eu tenho que... Porque eu faço a mesma posição, que é igualzinha a posição do bandolim, mas vem um outro som. E aí peraí. Só que como eu já toquei tantas vezes, muitas vezes, acaba que vai gravando na cabeça e no dedo, e eu conecto o som com aonde está o dedo, né? Uma coisa meio doida assim, mas... E o cara nasce com ouvido absoluto? Ele desenvolve isso? Como é que é? Então, velho, eu já li muito sobre isso, que eu não sei qual é a última teoria, qual a última solução que deram para essa questão. Mas eu acho, assim, que, na verdade, o ouvido absoluto é uma memória muito, muito rápida, muito, sabe? Parece que quando a gente é pequeno, a cabeça decora aqueles sons ali, e depois você ouve, você não consegue ouvir com outro nome. Você já, né? Você aprendeu que aquele som tem aquele nome, né? Por exemplo, eu conheço gente que tem ouvido absoluto sem saber que tem ouvido absoluto. Eu conheço gente que tem ouvido absoluto, por exemplo, o Márcio Bahia, baterista, meu amigão do coração. Ele sabe todas as músicas do Hermeto, ele canta no tom certinho.
ele pode até não dizer qual é o nome da nota que ele tá cantando, mas ele vai te cantar exatamente Afinadinho ali. porque é uma memória absoluta, vamos dizer assim. Mas isso aí é um caso para estudo. Eu tô falando, posso estar falando besteira aqui, mas isso tem gente que se debruça nesse assunto, tem teses de mestrado e doutorado sobre isso aí, que quem quiser se informar melhor. Mas assim, a minha opinião é essa. Eu acho que tá ligado a uma memória muito rápida. Sim. É isso. De decorar rápido e não perder aquela memória, sabe? Aí tem gente que deve ter uma facilidade maior de guardar, né, os sons e tudo mais. Esse dia eu vi um garotinho, depois vou até te mandar o vídeo se eu não tiver visto. Um garotinho, devia, sei lá, 5 anos, o pai tocando aqui, ele falava o acorde. Isso aqui com o acorde. Então ele já tinha guardado os acordes na cabeça com 5 anos de idade, sabe? Sim. Então isso é uma facilidade absurda, né? Pra mim foi um grande momento, assim. Eu me lembro, eu era pequeno, eu tinha 6 para 7, tinha 7 anos, estava na Escola de Música de Brasília. E eu me lembro na aula de percepção musical, que a professora toca no piano, né, uma melodia, as notas, e aí a gente tem que escrever. Igual o ditado de palavra quando a gente é criancinha, né? Sim. É com música. E aí eu sempre tirava de primeira. E eu via os coleguinhas ainda tirando, mas eu tirava da professora. Aí a professora um dia me chamou lá na frente: Hamilton, vem aqui rapidinho. Ô, professor. Aí me sentei, ele senta de costas pro piano, sento. Que nota é essa aqui? Pum, ré, que nota é essa aqui? Eu ia falando as notas. Ela, você tem ouvido absoluto e tal. Que legal, não sei o que. Aí eu achei o máximo, né? E aí eu me lembro que na semana seguinte, ou algumas semanas depois, eu tava numa aula de canto coral. E tinha uma menina que acho que podia ser um ano mais velha, um pouquinho mais velha do que eu, que a professora tocava os acordes cheios, assim, ela dizia todas as notas. Eu falei, nossa, dá pra fazer isso também. Pô, tu tava se achando o cara. Eu achei o máximo. Falei, pô, dá pra saber o som de todas as notas também. Então, ou seja, também tem níveis de desenvolvimento dentro do próprio, né? Você pode tocar, botar o braço inteiro assim no piano, tocar 40 notas e alguém falar todas as notas, dependendo de como... Porque você pode treinar também. E você pode também treinar o ouvido relativo, que ele é tão treinado que ele fica muito próximo da velocidade de um ouvido absoluto também. É demais isso, mano. Muito sensacional. Rapaz, ó, histórico, hein, gente? Esse episódio aqui. Histórico. O homem ganhou o Grammy recentemente, inclusive, né? É isso aí. Falar só disso pra finalizar, Milton. Cara, qual a emoção assim, de ganhar um prêmio desse, assim, cara? O Grammy, a gente vê, pô, um prêmio, o maior prêmio da música, assim, né, cara? Como é que é pra você que, pô, sempre tá ali? Já ganhou quantos Grammys, assim? 5. 5, cara. Isso ainda é uma emoção? É tipo, é mais um Grammy aí e tal? Pô, cada vez pra você? Cada vez é mais, cara. É lógico, é porque a gente... Não é uma questão de provar nada pra ninguém, mas é uma questão de você ver que você tá num caminho bom, que você tá entre as pessoas que você também admira, sabe? Isso, cara, isso tem um valor tremendo, né? Você vê como se diz, os 5 indicados. Pô, você já vê os caras que você gosta também, que você ouve. Às vezes tem até um amigo teu ali, fala, pô, bicho, agradecer, tá ali, né? Quando a gente não ganha, a gente fica triste. Mas ao mesmo tempo... entende, né? Porque não é que fica triste, deprimido, não é isso, mas só de estar lá eu já tô feliz, resumindo. Só de ser indicado, de ver que o disco entrou na playlist da galera. Ali, né? E esse disco foi muito importante, porque também foi uma consolidação do trabalho desse trio com Big Rabelo e Salomão Soares, né? São meus parceiros com quem eu fiz esse disco novo que está sendo lançado agora e poxa, a gente conseguiu registrar sabe, a beleza do momento ali, daquele prazer de estar tocando, sabe, lá no Jazz at Lincoln Center, que é uma casa super especial lá em Nova York, levando a música brasileira, o encontro do choro com o jazz, tudo isso emociona. E aí quando vem o prêmio, cara, é muito bom. Eu só agradeço e faço música para emocionar. O prêmio é uma alegria, né? Uma consequência maravilhosa. Sensacional. Salva de palmas. Mais uma vez. Eu não tô querendo acabar o papo, eu fico inventando pra não acabar o papo, porque tá tão legal. E, Hamilton, mais uma vez, cara, assim, brigadaço. É uma honra pra gente. A gente que trabalha com música, né? E a gente ter alguém com a importância que você tem na música aqui com a gente. É um cara que
representa a nossa música no mundo, podia estar em qualquer programa do mundo aí, de qualquer TV, e tá aqui com a gente. Então, assim, obrigado pela disponibilidade, pela honra de estar aqui com a gente. E é isso, cara, eu tô muito feliz hoje, de verdade. Obrigado, pra gente é um Leandro. prêmio, cara, de verdade. Obrigado, cara. Eu fico feliz porque eu te acompanho, como eu te falei, eu sigo teus canais e já vi algumas entrevistas de amigo também. Sim. Essa semana acho que foi até o Dudu Nobre, né? Dudu veio aqui. E, Dudu já é a terceira vez que ele vem. e, enfim, Parceiro. meu parceiro também. E, pô, ver o teu sucesso aí. Eu tinha uma coisa assim, eu acho que ele é de Brasília. Porque... Acho que a gente se viu no aeroporto uma vez. Foi, né? Foi, no aeroporto de Brasília. E aí eu falei, bicho, que. E aí depois, quando a gente tava conversando aqui no off, eu saquei o seu sotaque, falei, eu conheço esse sotaque aí, mano. O velho, assim, o cara fala, isso aí é de lá. E, pô, fico feliz, bicho. Obrigado. Parabéns demais aí pela tua trajetória. A música agradece, a música brasileira agradece, o samba, principalmente, que você abriu um precedente maravilhoso aí para se multiplicarem ações em prol do samba. Boa. Eu posso fazer um desafio rápido, simples? Pode. Não sei, simples, tá? Eu tô falando que é simples. Não sei se é simples, não. Se você fizesse um improviso pensando aqui no Brito Podcast, sai? Faço. Sai? Claro. Eita, pra ser a trilha do Brito Podcast de início dos quadros aqui? Só agora. Eita, gente, calma aí, que esse momento aqui... Eu não perdi a oportunidade, hein, olha aí. Pensando no podcast... Podcast, gente, esquece, mano. Isso aí é inspirado no Arlindo, no Xande de Pilares, no Zeca Pagodinho, que já fizemos algumas rimadas, eles fazendo a rima e eu fazendo no bandolim, Cara, a improvisação. que demais. Eu me lembrei mais ou menos dessa onda. Tá liberado? Podemos usar aqui no podcast esse improviso? Se você for vender, se você for ganhar dinheiro com isso... Não, é só... Aí só a gente divide. Não, é só pra cá pro Senão início. tá tudo certo. Aí sim, salve de palmas. Pô, olha aí, gente. Gente, ó, essa foi boa. Pode usar, de repente tá ó, lançamento em todas as plataformas digitais. Porra, Brito, era só para o podcast, tá ganhando. Rapaziada, ó, esse foi o Clima do Papo, sensacional. Se inscreve no canal, gente. Pô, quem a gente trouxe aqui, Hamilton de Holanda, gente. Então se inscreve no canal, dá o like. Hamilton, mais uma vez, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Brigadaço. Viva Brasília, rapaziada de Brasília. Tamo junto. E é isso, gente. Boa. Valeu.